está aprovada a renovação da nossa diretoria nessa nova gestão. Eu passo aqui para a Bruna, para que ela possa conduzir e já dar início a essa nova gestão, que não tenho dúvida, será de muita luta para o povo brasileiro. Obrigado mais uma vez. Bruna, boa sorte a você e a toda a nova diretoria que vai conduzir a UNE. A UNE somos nós, nossa força e nossa voz. Viva a União Nacional dos Estudantes! Meu sonho para essa gestão é que a gente possa recuperar o ar e a dignidade que foi tirada do nosso povo nessa gestão do Bolsonaro. Garantir a vacina no braço para todo mundo, acabar com a pandemia e, de uma vez por todas, jogar Bolsonaro na lata de lixo da história. Meu sonho é que essa gestão da UNE promova o reencontro dos estudantes com as universidades e que desse reencontro surja mobilizações populares dos estudantes para a gente reconquistar uma educação para o povo brasileiro e a nossa democracia. O meu sonho é que a nossa gestão mobilize os estudantes para conquistar a recomposição orçamentária das universidades e o aumento das bolsas estudantis. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima reunião. Tchau, valeu, falou! O tempo passou voando e a gente fez muita luta. Eu tenho muito orgulho de ter sido eleita a primeira mulher negra e nortista para presidir a UNE nesses 85 anos. Em tempos tão difíceis como foi o período da pandemia, a UNE sempre esteve ao lado da ciência, da educação e do povo brasileiro. Nós realizamos o nosso primeiro congresso virtual. Foi muito difícil, mas com a ousadia do movimento estudantil, nós mobilizamos estudantes de norte a sul do Brasil. Durante a nossa gestão, nós fomos pedra no sapato do governo Bolsonaro. Foram inúmeras vezes que nós fomos para as ruas. E com um objetivo: derrotar o inimigo número 1 da educação. Apesar de Bolsonaro e o seu negacionismo, graças à ciência e às universidades, o povo brasileiro fez filas para tomar vacina e se imunizar contra o coronavírus. E assim a gente pôde, aos poucos, retornar às ruas para ecoar o nosso grito de resistência: fora Bolsonaro! E foi assim que, na primeira semana de gestão, a gente ocupou a Avenida Paulista. Nós comemoramos os nossos 84 anos com muita mobilização estudantil, ocupando as ruas em defesa da educação e pelo fora Bolsonaro. Antes de nós tomarmos posse, iniciamos uma série de cobranças ao ministro Milton Ribeiro sobre a recomposição orçamentária das universidades. Participamos de audiências públicas e a gente foi até o MEC em Brasília para protocolar a nossa carta de reivindicações. É importante que esse parlamento tenha respeito com os estudantes do Brasil. A gente não vai se calar e a gente não vai descansar enquanto a universidade não estiver no centro do desenvolvimento do país. A gente não vai se calar enquanto existem estudantes que estão desistindo do ensino superior. E logo no início da gestão a gente também realizou a posse dessa diretoria. A posse aconteceu no Congresso Nacional, no Salão Negro, e a gente conseguiu reunir tanto o presidente do Senado quanto também diversos parlamentares. Na mão do presidente do Senado a gente entregou uma carta de reivindicações da UNE em defesa da educação, pelos direitos da juventude e contra a série de desmontes que a gente estava vivendo no nosso país. E a gente voltou com os tsunamis da educação. Ali no 7 de setembro a gente ocupou as ruas do Brasil inteiro com muita mobilização para lutar contra os desmontes, os retrocessos e as sucessivas tentativas de golpe impostas pelo governo Bolsonaro. No seminário de gestão, a gente traçou juntos os planos e os desafios da UNE. Estivemos em luta em Brasília junto com os estudantes, cobrando respostas dos poderes com relação ao atraso nas bolsas PIBID e também residência pedagógica. O momento difícil que o Brasil vivia naquele período nos exigiu muita maturidade política para falar sobre frente ampla, para conseguir derrotar Bolsonaro. Bolsonaro, ele era o inimigo número 1 em diversas situações, seja no campo da educação, seja no campo da cultura, seja no campo econômico. Então a gente percebeu que era necessário dialogar com os mais amplos setores da sociedade
rumo ao objetivo de derrotar Bolsonaro. Por isso, a campanha Fora Bolsonaro, seja nas articulações políticas, mas principalmente nas ruas, ganhou muita adesão do povo. Fizemos ecoar o Fora Bolsonaro por todo o Brasil, nas grandes mobilizações do dia 2 de outubro. Pelo Fora Bolsonaro! Pelo Fora Bolsonaro! A nossa luta em defesa das cotas teve muito destaque. A gente recebeu o prêmio Troféu Raça Negra, que reconhece a importância e a articulação da UNE em defesa dessa política pública. A gente ocupou também a Avenida Paulista para dizer que as cotas abrem portas. A gente teve o desafio de trazer a pauta ambiental para a centralidade da União Nacional dos Estudantes. Por isso que nós realizamos o primeiro encontro de estudantes da Amazônia, que tinha o objetivo de debater com profundidade o papel da universidade na Amazônia e a contribuição da universidade para o desenvolvimento sustentável do nosso país. A gente conseguiu, a partir desse encontro, ampliar os núcleos do CUCA em toda a Amazônia. Isso foi muito significativo. O movimento estudantil teve uma conquista histórica, que foi garantir, através de uma medida provisória, a renegociação de 92% da dívida do FIES. Nós lutamos muito pela permanência dos restaurantes universitários, para que a gente pudesse ter preço acessível e segurança sanitária nas universidades federais de todo o Brasil. Nos mobilizamos também nas jornadas de luta em defesa da educação e contra o aumento abusivo das mensalidades. As ruas foram tomadas por nós, pela vida das mulheres no 8M, por um Brasil sem machismo, racismo e fome. E enquanto as nossas universidades não tinham dinheiro para despesas básicas, a gente estava vivendo no Brasil um dos maiores esquemas de corrupção no Ministério da Educação. Ficou conhecido como o Bolsolão do MEC. Para nós da UNE era fundamental se mobilizar e denunciar que no MEC tinha barra de ouro para pagar propina, mas não tinha dinheiro para a educação pública. Então a gente mobilizou os estudantes, ocupou também Brasília, o ministro caiu e mais do que isso, ele foi preso. Na Alesp, apresentamos as denúncias e reclamações dos estudantes sobre o aumento abusivo das mensalidades, a precarização do ensino, a superlotação das salas de aula e a redução da carga horária, denunciando o descaso das instituições de ensino superior privado no Brasil. Nós lotamos a frente da esplanada dos ministérios, junto com Caetano Veloso, Paulo Lavigne, Mídia Ninja e uma série de artistas e personalidades dedicadas com a pauta ambiental, num grande ato pela terra. Tinha um papo no Congresso Nacional de querer cobrar mensalidade em universidade pública. Era uma tal de PEC 206 que tramitava na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Nós derrubamos essa PEC porque, para nós, universidade pública, gratuita, de qualidade, está na Constituição. Nós tomamos as ruas através de assembleias e manifestações nas universidades, para organizar os estudantes contra as ameaças de corte e de comercialização do ensino superior. Mesmo com as limitações que enfrentávamos durante a pandemia, o nosso primeiro ano de gestão foi sempre em mobilização e conectado com a luta dos estudantes. Realizamos o 68º CONEG da UNE, reunindo pela primeira vez desde o início da pandemia, de forma presencial, milhares de estudantes e entidades estudantis, para convocar o 11 de agosto em defesa de eleições livres por democracia e pelo Fora Bolsonaro. No marco dos 10 anos da Lei de Cotas, nós lançamos a campanha Eu Defendo as Cotas, com o objetivo de fazer com que a sociedade entenda a importância da lei e de o quanto ela significou para o povo brasileiro, assim como a gente pudesse garantir uma discussão séria sobre o melhoramento e a ampliação dessa política pública. O DNA da UNE está interligado com a defesa da democracia. Por isso, no dia 11 de agosto, nós comemoramos os nossos 85 anos nas ruas. Nós fizemos a leitura da Carta em defesa do Estado Democrático de Direito. A presidente da União Nacional dos Estudantes, Bruna Brelas, disse que não há mais espaço para o autoritarismo. A UNE, em seus 85 anos completados nesse 11 de agosto, tem o seu DNA
o compromisso em lutar por um Estado democrático de direito que atravesse o desafio da superação das desigualdades sociais e econômicas. E a gente preparou uma plataforma da UNE com diversas reivindicações para a gente apresentar aos candidatos e candidatas na eleição de 2022. Mas a nossa principal reivindicação era o Fora Bolsonaro. A gente permaneceu nas ruas em defesa da educação, da democracia. E vejam bem, em pleno período eleitoral, Bolsonaro apronta com a educação. Cortou recurso das universidades e foram os estudantes que foram para as ruas para derrubar mais um corte promovido pelo governo Bolsonaro. Nós lotamos as ruas de todo o Brasil para dizer que com Bolsonaro não dava mais. Nós realizamos uma campanha massiva pelo Fora Bolsonaro. Derrotamos ele no primeiro turno e ampliamos a nossa força para enterrar de vez o ódio nas ruas e nas urnas. E elegemos Lula presidente numa grande vitória da educação e da democracia brasileira. Até o fim do governo Bolsonaro, nós não saímos das ruas contra os cortes na educação. Foram inúmeras as tentativas de sucatear a educação e a universidade brasileira, mas com os estudantes não se brinca. Nós também ocupamos as ruas no Dia da Consciência Negra, contra a violência e contra o racismo dentro das universidades e na sociedade brasileira. Subimos a rampa do Palácio do Planalto com o presidente Lula, mas não tivemos trégua. No início do novo ano e do novo governo, a gente assistiu muito apreensivo os atentados golpistas em Brasília e fomos às ruas para dizer que não existe anistia para quem ataca a democracia. Em fevereiro desse ano, o clima esquentou, a gente ocupou o Rio de Janeiro, no clima do verão, com a 13ª Bienal da UNE, um rio chamado Brasil. A gente fez a refundação popular do Ministério da Cultura, junto com a ministra Margareth Menezes. No maior festival estudantil da América Latina, nós debatemos arte em diversas linguagens, educação, saúde, meio ambiente e diversas pautas para o próximo período. Nós reunimos mais de 15 mil estudantes de todo o Brasil para reinaugurar um novo ciclo político no nosso país. No mês das mulheres, nós reforçamos a nossa campanha por mais mulheres na ciência e pelo combate ao assédio e à violência contra as mulheres nas universidades. E a UNE se somou também nas mobilizações pela revogação do novo ensino médio. Essa que é uma das pautas em que a gente mais retrocedeu no último período. A implementação de um novo ensino médio que não condiz com a realidade das escolas públicas e, na nossa avaliação, sem a menor dúvida, essa não é uma luta só dos professores ou estudantes secundaristas. É também uma luta de todos aqueles que defendem uma educação de qualidade no Brasil. Nós realizamos uma semana de mobilização contra os 40% EAD no ensino presencial. Através de ações e abaixo-assinado nas universidades, nós conversamos com os estudantes sobre essa tentativa de precarizar a educação e favorecer os tubarões de ensino. Iniciamos abril com o 10º Encontro de Mulheres Estudantes, o M da UNE, e lá nos reunimos para debater e construir uma universidade sem machismo, sem opressão e com maior participação das mulheres. No 69º Coneg da UNE, nós debatemos as diversas pautas estudantis e, além disso, nós convocamos o nosso 59º Congresso da UNE, que marcará a sua primeira edição presencial desde o início da pandemia. Ao longo de toda a gestão, a UNE sempre esteve ao lado dos estudantes e do povo brasileiro para defender a democracia e a educação. E é ao lado dos estudantes que a UNE segue lutando por um Brasil mais justo, sem fome e soberano. A UNE somos nós, nossa força e nossa voz. Essa gestão foi marcada por desafios e vitórias para toda a diretoria. Nós vencemos a pandemia, retomamos a realização de eventos presenciais, barramos retrocessos, construímos políticas educacionais e o principal, estivemos na linha de frente para garantir a derrota de Bolsonaro nas urnas. Na tesouraria, deixamos um legado importante. Inauguramos um portal de gestão e finanças e lançamos um DNE digital, mais conectado com o estudante brasileiro. A nossa gestão da UNE vai ficar marcada para sempre como a gestão que derrotou o Bolsonaro nas urnas e que elegeu Lula, dando esperança para todos os estudantes do Brasil e
para toda a juventude. Então, chamar todo mundo a participar do movimento estudantil na sua universidade, no seu curso, e construir a União Nacional dos Estudantes desde a base. Agora, o futuro e o destino do Brasil está nas mãos dos estudantes, está nas mãos de todo mundo que vai estar no Congresso da Uni pensando em educação. Viver vale a pena quando a gente luta pelos nossos, quando a gente está lado a lado com a juventude trabalhadora, com aqueles que querem construir um Brasil pra gente, né? Ver a nossa cara dentro da universidade vale muito a pena, é o nosso direito. E eu acho que essa é a missão dessa juventude que está agora, né, aí para reconstruir a Rede Nacional de Movimento Estudantil. Com as transições vieram dificuldades, e essas dificuldades se acumularam em inúmeras vitórias. Essa gestão a gente conseguiu compreender que a UNE luta por democracia, direitos e, sobretudo, por um Brasil soberano. E hoje a gente entrega uma UNE com a oportunidade de construir uma universidade mais democrática, com o governo Lula à frente do país, mas que para isso vai ser fundamental que a gente tenha muita mobilização estudantil. A tarefa que nós cumprimos não foi uma tarefa só dos estudantes. Foi uma tarefa de toda a sociedade brasileira para que a gente não tivesse um retrocesso gigantesco que suprimisse as nossas liberdades democráticas. Esse é o momento da juventude ir para cima. Nós não vamos parar até punir Bolsonaro e principalmente conquistar a educação que a gente defende. A gente está escrevendo uma nova história, a gente está tendo a oportunidade de escrever, de dizer quais são os Brasis que nós queremos construir para as nossas gerações e para as gerações futuras. E para o próximo período, nós temos um grande desafio. Agora temos a oportunidade de propor melhorias para as universidades, para a educação e para o povo brasileiro. É o momento de pensarmos uma reforma universitária estruturante. Quem entrou quer permanecer e concluir o seu curso. Por isso, precisamos defender a assistência estudantil. Vamos pintar a Universidade Brasileira de povo e contamos com os estudantes de todo o Brasil para que a gente consiga construir uma universidade com a nossa cara. É estudante na rua e unidade para reconstruir esse Brasil da esperança. Mil vivas a União Nacional dos Estudantes! Pessoal, queria dar um recadinho aqui para vocês. Nós lutamos muito para conquistar tudo que a gente conquistou até hoje. E ainda temos muito que lutar, porque os golpistas e o Bolsonaro precisam ser punidos pelos crimes que cometeram contra o nosso povo e contra a democracia. Além disso, nós queremos construir uma nova educação no país. E para isso é preciso botar fim ao teto de gastos, para que a gente tenha mais verbas para investir nas universidades. E principalmente, nós só vamos construir um país sem fascismo, com dignidade e direitos para o nosso povo, se a gente continuar mobilizados e nas ruas. Eu tenho certeza que vocês não voltarão os mesmos e o movimento estudantil é uma ferramenta de transformação da nossa realidade e também um momento em que a gente aprende de verdade que só a luta coletiva muda a vida. Daqui para frente é momento de vocês, a nova geração, vestirem essa camisa, conquistarem mudanças para o país, já que a gente derrotou o neofascismo e agora a gente tem a possibilidade de construir uma reforma universitária, de mudar a realidade do Brasil. Então vistam a camisa da UNE com muito orgulho, que essa é uma entidade que representa o país e que sempre estará do lado do povo brasileiro. Nessa grande sala de aula que se chama Brasil, eu fico aqui tentando imaginar quais são as expectativas e os sonhos de cada estudante desse plenário. São estudantes de diversos pensamentos, são estudantes que representam as diversas características do nosso país. E eu tenho certeza que mesmo com tantas diferenças, aquilo que nos une aqui é o amor incondicional que a gente tem pelo Brasil e pelo povo brasileiro. A UNE vai chegando aos seus 86 anos, tem 85 anos de uma trajetória de amor ao Brasil. Finalmente, a gente pode respirar ares democráticos. Finalmente, a gente pode se dar o direito de sonhar de novo, de sonhar com um Brasil livre, um Brasil que dê perspectiva para os mais pobres, um Brasil que dê oportunidade para nossa gente ter esperança. É essa esperança que move a União Nacional dos Estudantes. Então façam parte da UNE, sejam essa gigante que é a União Nacional dos Estudantes. Levem a mensagem de coragem e de amor ao Brasil para todos os estudantes do país, porque a gente vai voltar a esperançar e a gente vai voltar a poder sonhar
com o Brasil com a nossa cara. Viva a UNE, viva o movimento estudantil e viva os estudantes brasileiros!